E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho de nostalgia dos tempos modernos, tá? Como assim nostalgia de tempo moderno, Rod? Tá ficando doidão? Não, gente, é o seguinte. ah, Hoje eu vou jogar o jogo Tartarugas Ninja The Cowabunga Collection, ou Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, que é uma coletânea de jogos clássicos, jogos antigos. Então aqui a gente tem jogos de arcade, jogos de consoles antigos, jogos de Game Boy. Então é uma coletânea bem bacana que foi lançada tanto para PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox, que traz esses jogos clássicos, tá? Para pessoal que é mais antigo, mais velho como eu, relembrar o que a gente jogava na época e também para os mais novos conhecerem esses jogos, tá? Então vou iniciar aqui, ó, conta do canal. Então algumas curiosidades em relação ao Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja ele foi criado lá em 1980 e ele foi feito com o intuito de agradar alguns pré-adultos, que eu posso dizer assim, os adolescentes acima dos 16 anos, com uma temática mais de artes marciais e ninjas e mutantes e tudo mais, para que o povo tivesse um pouco mais de entretenimento. Só que era uma coisa um pouco mais sombria, então era uma história mais dark, tá? Aí lá na década, lá em 1987, foi criado uma animação com o mesmo nome, que é o Tartarugas Ninja, e passou na Rede Globo lá em 1987. 87, finalzinho da década de 80, tá? E depois foi lançado um jogo que é exatamente as Tartarugas Ninja, foi lançado para arcades, ou no nosso caso, os fliperamas. Para quem é velho, a gente chama de fliperama e não de arcade. Arcade foi uma coisa que foi crescendo depois, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então eu vou dar um start aqui. Vou lá em Options só para a gente ter uma ideia do que tem. Então aqui no Options o que a gente vai ter? Os créditos, a linguagem e a vibração do controle. Então a linguagem a gente tem inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e mandarim, japonês, não sei. Esses desenhos aí que eu não sei qual é o tipo. Acredito que seja japonês. Vou jogar aqui em inglês. Aqui a gente tem a casa das tartarugas. Então as tartarugas ninjas, elas moravam no esgoto, que é exatamente para elas poderem se esconder das pessoas. Aí aqui a gente tem a caixa dos jogos, né? Como eles foram lançados. Então aí a gente vai ter os jogos de arcade, vai ter os jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendinho e de Game Boy. Aqui alguns adicionais e catálogos, propagandas, né, de catálogo. Aqui nos e-books. Então aqui, ó, vocês podem ver que a HQ ela foi lançada em 84. Então já é uma coisa um pouco diferente. A maioria aqui, ó, se vocês perceberem, todas as máscaras são da mesma cor. E aqui ele já foi mudando um pouquinho a estética, ó. Aqui Tartaruga Ninja de 2011. Que aí já perdeu um pouco da mágica da década de 80. Eles fizeram as Tartarugas Ninja bem esquisitas, digamos assim. Aqui misturando Tartaruga Ninja com dinossauro, que é por causa do jogo Turtles in Time. O universo das Tartarugas Ninja. E lendas urbanas. Aí aqui a gente tem as séries animadas, ó. Então as séries animadas de 87, de 2003, de 2012, de 2018.
Se vocês pegarem aí o que deveria ser uma evolução em relação às animações, ela foi mais um regresso do que uma evolução, tá? Principalmente em relação aos personagens. A personagem April O'Neil, que é a repórter amiga dos Tartarugas Ninja, ela era o cabelo entre uns tons de ruivo e castanho claro, dependendo da arte, né? Mas era sempre mais puxado pro ruivo. E depois ela foi perdendo toda essa mágica. E vocês vão perceber como que ficou depois. O Bel coloca até umas imagens aí para vocês verem as diferenças, ok? Voltando aqui ao behind the scenes, que seria os bastidores, as músicas e os guias de estratégia. Voltando para o menu principal, ele tem aqui o jogo online, então eu consigo jogar ele com outros amigos, vocês vão entender o porquê. E aqui os jogos, tá? Então aqui em relação aos jogos, a gente tem o primeiro Tartarugas Ninja, que foi lançado para o arcade. Aí o segundo Tartarugas Ninja de arcade, que foi o Turtles in Time. Turtles in Time ele foi também lançado para Super Nintendo. Então os jogos de arcade eles eram até 4 jogadores. Jogos Super Nintendo e Mega Drive, 2 jogadores. Então aqui para Super Nintendo a gente tem o Turtles in Time, tem o Tournament Fighter, que é um jogo de luta, então contra, né? O The Hyperstone Haste, que também jogado até 2 players. O Tournament Fighter também de luta para Mega Drive. Aqui para Nintendinho a gente tem o Tartarugas Ninja 1. Esse aqui eu tenho um cartucho, tá? Eu tenho o original do Nintendinho. O segundo Tartarugas Ninja, que é um port que foi lançado aí pro Nintendinho, o port dos jogos de arcade, tá? Aí a gente tem o terceiro Tartarugas Ninja, que é o Manhattan Project, também de Nintendinho. E aqui a gente tem o Tournament Fighters para Nintendinho. E agora ele começa com os jogos de Game Boy. Então a gente tem o Fall of the Foot Clan. Tem também o Back from the Sewers. O Radical Rescue. E aqui a gente volta pro arcade. Então, só para vocês terem uma experiência relacionada aí o que eu vivi na época, né, dos fliperamas, eu vou jogar aqui o Tartarugas Ninja 1 Arcade, que era possível escolher até 4 players. Então, iniciando, eu sempre joguei aqui com o personagem Michelangelo, que eu sempre achei ele o mais legal de jogar. Então aqui a gente tem o de azul o Donatello, que é o que tem as 2 espadas, o Michelangelo de laranja, que é o que tem os 2 nunchucks, o Donatello, ou melhor, voltando, Leonardo de azul com as espadas, Michelangelo de laranja com os nunchucks, Donatello de roxo com o bastão e o Rafael com o sai em vermelho. Então eu vou com o Michelangelo, eu gosto de jogar mais com ele. E aqui é a abertura do arcade. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Detalhes, gente. Vocês vão perceber que a tela ela vai ficar quadrada, tá? Que é exatamente o formato das telas de fliperama. E também o formato que eram as telas que a gente jogava em casa, que eram as TVs de tubo. E a moldura lateral exatamente para a tela não ficar tão simples. Então, iniciando aqui, voltando, né? Michelangelo. Detalhes, esses jogos, gente, eles são bem difíceis, tá? Eles foram criados exatamente para você gastar muito dinheiro com fichas. Então vou iniciar aqui,
e a tela depois que a gente escolhe o personagem. A April O'Neil, ela foi sequestrada e a gente tem que recuperar ela das mãos do clã do pé e do Demolidor. Demolidor não, Destruidor. Então aqui a gente tem no X, pulo, bola ou quadrado, ataque, triângulo, golpe forte, que a gente usa geralmente para espantar os inimigos, para jogar eles para longe, a gente tem um espaço a mais para poder jogar, tá? Então aqui com uma bomba eu já perdi a vida, ó. Então andando, a gente tem aqui armadilhas de cenário. Essas armadilhas, elas acabam também tirando parte do nosso sangue. Detalhe, gente, quando eu jogava isso aqui lá no fliperama, eu não tinha muito dinheiro não, tá? Aqui não tinha essa ideia de comprar ficha com troco do pão, porque nem tinha fliperama em padaria, tá? Fliperama tinha nos lugares mais insalubres possíveis, que eram nos botecos. Então, todo boteco, a maioria tinha fliperamas. E detalhes, a gente tinha que dividir espaço com os tiozão que tava tomando as pingas, os tiozão que tava jogando truco, ou que tava jogando bilhar. Então de vez em quando aparecia um tiozão que gostava de ver a molecada jogando e pagava uma ficha só para ele ficar olhando a gente jogar. Mas geralmente... já perdi a ficha. Então aqui eu já teria parado de jogar e só ficaria esperando ou vendo a outra pessoa jogar. Então quando o dinheiro dava, eu tinha aí pelo menos umas 3 fichas. Quando não dava era uma ficha só ou ia no bar só pra ficar olhando a molecada jogar. Quem conseguia jogar mais de 3 fichas era geralmente playboy, tá? Então aqui, gente, eu tenho que salvar a April do incêndio, tá? Aí tem esses carinha com essas armas aqui, ó, que é o imposto, tá? Aqui já foi mais metade da vida, ó. E agora vai vir o primeiro chefão, que eu não lembro se ele é o Bebop ou se ele é o Rocksteady. São 2 mutantes também que usaram o mesmo mutagênico que as tartarugas. Aqui eu nem posso pular, ó. Porque se eu pular, ele dá tiro pra cima. Olha lá. E foi minha vida de novo. Mais uma ficha foi pra roça. Olha lá, ficha. Conforme ele vai perdendo aqui, ó, o sangue dele, ele vai ficando vermelho. Ele vai ficando com raiva, ó. Morreu. Agora vem o Destruidor, pega a April e some com ela. Então agora eu tenho que ir atrás dele para poder resgatar. Pequeno detalhe, gente. Vocês viram que a fase ela é bem curta, né? Mas o nível de dificuldade
era que fazia o jogo se estender por várias fichas, porque a gente perdia muita ficha jogando. Olha lá, April. Então, gente, vocês perceberam que ali ele aparece meio que um castanho, mas no desenho ele é mais puxado pro vermelho, tá? Eu não sei o que acontece com esse povo de hoje. Parece que eles têm hidrocrime. Tem um ruivo em desenho, em filme, em animação. Não sei o que acontece com eles. Essas... Como que eu posso dizer? Essa diversidade, inclusão de diversidade, sei lá como que eles gostam de chamar isso. Mas eles trocam aí toda a etnia de todos os personagens. Vira um puta bagulho chato da porra. Porque a gente não consegue nem ter de volta tudo que a gente viu, tudo que era clássico, como os criadores usaram, quando foi tudo criado, por causa dessa tal de diversidade, né? Eles mudam tudo. A pizza ela faz regenerar um pouquinho do sangue, né? Da vida. Ali, se eu tivesse parado embaixo, eu ia perder uma parte do sangue. Então agora, o outro personagem, como eu disse, eu não lembro qual é o nome deles, tá? Eu sei que é o Bebop e o Rocksteady, só que eu não lembro qual que é o Bebop e qual que é o Rocksteady. Morreu. Agora é a fase do esgoto. E a fase do esgoto ela tem um diferencial, gente. Que ele vai ter uns cachorrinhos robô. E aqui foi minha vida de novo, ó, mais uma ficha pra roça. Então aqui eu já estaria indo pra casa, tá? E o máximo que eu conseguia comprar eram 3 fichas. Olha lá os cachorrinhos robô.
grudam no braço, não deixa a gente atacar. Então, gente, não esquece aí, ó. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Dá aquela força pro canal crescer, o YouTube espalhar para mais pessoas. E assim a gente consegue ir criando mais conteúdos para vocês, tá? Tanto de jogos que vocês já conhecem, quanto de alguns jogos que vocês nunca viram. É interessante a gente conhecer jogos novos, tá? Esse jogo aqui, por exemplo, você pode jogar tanto no PS4 quanto no PS5. Ou se você quiser, sei lá, adquirir um videogame antigo, um emulador para jogar no PC. Então tudo é válido, gente. Não fiquem presos nessa ideia de nossa, eu preciso ter o videogame da época. Não, isso aí é besteira que muita gente está falando agora, que é para vender mais rápido. Eu tive a oportunidade de ter esses videogames e eu não tive todos na época não. Eu tive esses videogames porque o meu tio me deu, porque ele conseguia uns negócios muito... como que eu posso dizer? Muito interessante, por exemplo, o Tartaruga Ninja, além do fliperama, eu fui jogar no Mega Drive. Então, como que eu consegui o Mega Drive? Ele me deu, que ele tinha uma TV daquelas de cabo de 5 polegadas. Um rapaz do trabalho dele queria uma TV que ele levava para viagens. E meu tio tinha e ele tinha um Mega Drive. Então, meu tio ofereceu. Esse cachorro maldito. Além de pegar no braço, essas bosta arranca sangue da gente. Aí vai minha vida indo pra roça, ó. Morri. Fugiu. Então, tá lá o rival do Rocksteady, o Destruidor. E aí pro aprisionado. Vai eu de novo, ó. Pegar um tapa na orelha, pra ficar esperto. Morri mais uma vez, mais uma ficha. Então essa já é a quarta ou quinta ficha. É, gente, vida de gamer da década de 80, 90 é assim, ó.
Era muita grana. Era muita grana pra gente conseguir jogar aí uns 10, 15 minutos. Keep the time. E assim caminha a humanidade. E o sangue de ir embora e vai embora. E mais uma ficha foi. E vai mais uma. E vai mais uma, ó. Aí. Salvei aí, pro. Então, gente, isso aqui foi um pouquinho de Tartarugas Ninja Arcade da coletânea The Cowabunga Collections. Lembrando, esse é o jogo que ele saiu para PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series, beleza? Xbox One também. Quem não tem a possibilidade de comprar eles assim, e tiver o videogame antigo do pai, do tio, do avô, vocês conseguem jogar lá no Super Nintendo e também no Mega Drive, mas não é essa versão. A versão que vocês vão jogar é o Turtles in Time no Super Nintendo e o Hyperstone Haste no Mega Drive. Então, gente, é isso. Lembrando, curte, compartilha, se inscreve no canal, indica para os amigos, para o sobrinho, para os inimigos, para quem vocês quiserem, para ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso aí, por hoje é só. Então, fui, valeu!